gente vai falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito. O que quer dizer o Sistema Nacional de Trânsito? São os órgãos que fazem com que a coisa funcione, tá? E isso daí, eles vão pedir na prova da gente, então não tem jeito, a gente vai ter que estudar, tá? Como sempre, eu vou fazer bastante exercício com vocês para fixar bem a matéria, mas não tem jeito, os nomes a gente vai ter que saber, né? Porque é exatamente isso daí que eles vão pedir. Então, muito bem. Vamos lá, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos falar dos órgãos normativos. Órgão normativo, se perguntar para vocês lá na prova, o que é órgão normativo? É o órgão que faz a norma, olha só que fácil, né? É o pessoal que fica sentadinho lá atrás da mesa, pensando o que tem que fazer, o que cada um tem que fazer. Eu vou dar exemplo para vocês, tá? Então, vamos falar do CONTRAN. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é o nome dele. Só pelo fato dele ser um órgão normativo, a gente já imagina que é um conselho, tá? Já fica mais um macetinho aí para vocês. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, olha só. Órgãos normativos são os órgãos que vão normatizar o que determinada coisa vai acontecer. Então, por exemplo, no Código de Trânsito está dizendo lá, olha, vai ter que usar o capacete. Ótimo, vai ter que usar o capacete, mas ele já fala no Código de Trânsito porque ele é especialista em fazer lei. Ele sabe, né, vamos imaginar o apanhado geral, mas as especificidades, quem é que vai fazer? É o CONTRAN. Ah, mas eles são especialistas em capacete? Não, não necessariamente. Mas o que ele vai fazer? Ele vai atrás dos órgãos que podem, por exemplo, o Inmetro, testar e saber qual que é o ideal para que o cara não se machuque tanto quando for usar o capacete, tá certo? Então, recapitulando, no código vai estar dizendo assim, olha, o uso do capacete é obrigatório, tá? Aí ele já fala assim, mas quem vai normatizar é o CONTRAN. Então vem o CONTRAN e ele fala assim, olha, o capacete ele tem durabilidade de tantos anos, ele tem que ter tal especificidade, tá certo? Por isso que a gente fala que é uma resolução do CONTRAN. Tá? Outra, lá no código ele estava, aliás, ele fala sobre sinalização. Tá? Mas ele vai, o que ele já fala? Olha, o órgão normativo, ele vai normatizar como que tem que ser cada uma, tá? Que uma é de advertência, que outra é de regulamentação, que tem de solo, que tem de avisar o condutor, que tem, por exemplo, um poço de combustível ali, tá? Então, os órgãos normativos, eles vão normatizar tudo que está previsto no código. Tá? Muito bem, Conselho Nacional de Trânsito. O que ele fala, pessoal, se é o nacional, ele é o órgão máximo normativo, que é uma questão clássica de cair na prova. Tá? Qual é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN. Por quê? Porque ele é nacional. Tá? Então, o CETRAN, que é o Conselho Estadual, primeiro de tudo, ele já está subordinado. Então, ele vai cumprir a determinação do CONTRAN e ver alguma legislação para normatizar dentro do seu próprio estado, tá certo? Muito bem, o CONTRANDIF é a mesma coisa que o CETRAN, só que o nome é diferente lá no Distrito Federal, pura frescura, porque poderia chamar CETRAN também, mas ele já colocou, até porque é a capital, então eles colocaram um nome diferente o CETRAN, tá certo? Muito bem, esses aqui são os órgãos normativos, vamos falar dos órgãos executivos. O que é órgão executivo então, pessoal? O órgão executivo é aquele que executa o que o órgão normativo ele regulamentou,
tá? Ele normatizou, aliás. Então, vamos lá. Executivos. Órgãos executivos. Eu vou colocar aqui para não esquecer. Federais. Quais que a gente tem? Pessoal, Denatran, ele mudou de nome, tá? Agora é Senatran. Ele virou secretaria. Mas o que quer dizer, o que ele queria dizer antes? Departamento Nacional de Trânsito. Agora virou Secretaria Nacional de Trânsito. Ah, tem que saber, tem que saber. Tá? De repente ele pode até te perguntar, que eu não duvido, que é o Denatran e que mudou para uma secretaria, tá? Que é a Senatran. Muito bem. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então, esses órgãos aqui são os federais. DENIT, pessoal, ele é o órgão que vai fiscalizar aí as rodovias federais. Então, por exemplo, a Regis Bittencourt, né, a Fernão Dias, que são rodovias federais. Quem é que cuida? Desculpa, fiscalizar, quem fiscaliza é a Polícia Rodoviária Federal, mas quem cuida dela são eles. Então, um outro exemplo, se eu tomei uma multa lá na Fernão Dias, né, então quem vai me mandar a notificação é o DENIT, tá? Quem vai julgar a Jari de lá também, que eu vou falar já da Jari. Então, Departamento Nacional de Trânsito é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, que mudou o nome e passou a ser Senatran. DENIT é o órgão de jurisdição sobre a via federal, tá? E PRF, Polícia Rodoviária Federal, é o órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito que vai fiscalizar as rodovias federais, tá certo? Muito bem, vamos falar das estaduais. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui em cima. Estaduais. Muito bem. Os órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito estaduais são DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Departamento Estadual de Trânsito, tá? Então, o que ele vai fazer, pessoal? Primeiro de tudo, ele cumpre determinação da Senatran, tá? Porque é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele cumpre o que o Senatran fala, o que o antigo Denatran fala, tá? Então, por exemplo, se eu tomar uma multa, né, quem vai me mandar a notificação? Muitas vezes vem do próprio Detran. Quem que vai emitir a minha habilitação? É o Detran. Se eu vou mudar de categoria de habilitação, quem cuida? O Detran. Quem fiscaliza o sistema de mudança de categoria, primeira habilitação? Quem fiscaliza a autoescola? É o Detran. Tá certo? É o Departamento Estadual de Trânsito. Tanto é que o nosso processo de primeira habilitação, ele vai para eles lá, tá? Muito bem. O DR, o que é? Departamento de Estradas e Rodagens. Então, esse pessoal aqui, é o órgão de jurisdição sobre a via estadual. Tá? Então, por exemplo, se eu peguei a Bandeirantes, a Imigrantes, a Anchieta, que são rodovias estaduais dentro do estado de São Paulo, por acaso, para você que é de São Paulo, para quem não é, imagina uma rodovia estadual, tá? Tanto é, se a gente vê lá, que é uma coisa para quem ainda não está acostumado, quando eu pego alguma rodovia, vai estar lá SP e o número do KM. BR quer dizer que é uma rodovia federal e a SP, por exemplo, no nosso caso, MG, é uma rodovia estadual.
Muito bem, é o órgão de direção sobre a via, tá? Ele que vai cuidar, por exemplo, de sinalização, de pavimentação, tá? Se eu quebrar meu carro, quem teoricamente eu vou processar vai ser o DR ou o DENIT no caso de rodovia federal, tá certo? Muito bem. Ciretran. Ciretran, pessoal, circunscrição regional de trânsito. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Detran ele não consegue estar, por exemplo, em todos os municípios. Então, eu examinava em Indaiatuba, examinei que é um município do estado de São Paulo, examinei em Carapicuíba também, Valinhos. Então, o que é a Ciretran? O Detran ele tem como estar em todos os lugares? Não, então ele regionaliza ele delega, né, ele regionaliza a circunscrição regional de trânsito. Ou seja, ela é subordinada ao Detran e ele vai fazer a mesma função. Então, por exemplo, se eu estou tirando a minha habilitação, igual a gente estava falando, em Campinas, o Detran é lá? Não, mas tem a Ciretran de lá, tá? Porque o Detran é estadual. Então tem a Ciretran de Campinas, tem a Ciretran de Sorocaba e assim por diante, mas só tem um no estado, tá? Ele vai fazer às vezes o Detran, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que é regionalizado, tá certo? Ele vai ficar ali, então qualquer serviço que eu precisar, emplacamento, quem vai cuidar, a Ciretran que vai cuidar, toda a documentação quem vai emitir vai ser ela, tá certo? Muito bem. Polícia Militar do Estado é o órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito responsável por fiscalização de rodovias estaduais, no caso da rodoviária, e de área urbana também, tá? Estadual. Então, infrações da via, da via normalmente tem que ser o agente de trânsito que seja autorizado, é de convênio, mas eu não vou nem entrar no mérito com vocês. Mas o que eu quero dizer é que o policial faz parte do órgão do Sistema Nacional de Trânsito Executivo e ele vai fiscalizar tudo que se referia a infrações da via e do Estado, né? Que a gente fala, por exemplo, do motorista. Então, falta de cinto de segurança, embriaguez, daí infração do motorista, né? Da via, estacionamento proibido. Se tiver convênio, ele vai poder fazer a autuação também, tá? Muito bem. Aí, depois a gente tem as municipais, os órgãos municipais do sistema. Vou colocar aqui para vocês. Que é o Departamento de Trânsito e a Jari. Pessoal, Departamento de Trânsito é, por exemplo, CT, no caso de São Paulo, e outros estados aí que tenham também. Ou Demutran. Demutran é meio que padrão, né? Não é regra, porque tem município que coloca Semutran. Na verdade, eles vão colocar o nome que eles quiserem, né? Mas é o órgão de trânsito, tá? A regra geral é Demutran, mas pode ser Semutran também, pode ser CT. O CT é uma empresa que está em vários estados, né? Em São Paulo, mas tem outros estados, se eu não me engano, no Paraná também. Tá? Então, é um órgão que ele vai cuidar do trânsito, tá? Então, por exemplo, aliás, todo lugar tem que ter alguém que cuida do trânsito. Então, por exemplo, no interior aí vai ser Demutran. Então, aquele cara que coloca, fecha o trânsito, vai lá arrumar o semáforo, vai lá trocar placa, tá? Vai fazer multa também, porque ele é agente de trânsito, tá? Vai delegar tem um pessoal que vai lá e faz a multa, né? Então, tem que nem na praia, tem um pessoalzinho que veste camiseta azul que é delegado pelo órgão aqui municipal e que ele tem a competência de fazer multa, tá? Publica em diário oficial que o cara é agente de trânsito e já era. Muitas vezes nem funcionário público não é cargo que foi publicado simplesmente, o cara recebe um salário e é o trabalho dele, tá? Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infração, quer dizer o quê? Quando eu tomo uma multa, que seja, por exemplo, de estacionamento, então, isso aí vai ser mandado, por exemplo, lá pro CT, ou vai ser mandado
para a prefeitura para poder julgar, tá? Cada órgão de jurisdição da via, né, ele vai ter a sua jari. Então, por exemplo, na Ciretran de Osasco vai ter? Vai ter, tá? Então eu vou mandar para lá. Em primeira instância, pessoal, sempre é a jari do local. Em segunda instância, a gente já vai recorrer ao órgão normativo, tá certo? Isso daí é somente que vocês precisam saber, que em primeira instância vai ser a jari que vai julgar. Em segunda instância é o órgão normativo que vai julgar isso daí. Então, pessoal, agora a gente vai fazer bastante exercício para fixar a matéria, tá? Eu passei tudo que tinha que passar do Sistema Nacional de Trânsito, pelo menos tudo o que importa, né, para a prova, porque não adianta ficar filosofando sobre Sistema Nacional de Trânsito e competências que não caem na prova. Tá? Então a gente vai fazer exercício agora, situações que podem pedir para mim e que eu consiga desenvolver de qualquer forma possível, tá certo? É isso aí, fica aí comigo que a gente já vai fazer exercício. Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá então fazer aquelas questões de Sistema Nacional de Trânsito para ficar mais fácil de assimilar a matéria? Vamos lá. Olha do jeito que eles pedem. Compete aos órgãos e entidades executivos dos municípios, entre outras obrigações. Olha só, a alternativa correta. Planejar, operar, fiscalizar a circulação, a parada de veículos em vias públicas. Tá? Vamos ver outra aqui. Segundo a legislação, o DETRAN é o órgão executivo que tem sob sua exclusiva responsabilidade, entre outras, vistoriar, registrar e emplacar os veículos, legalizando. Então, o DETRAN ele tem algumas atribuições, né? Só para ir já, né, colocando na cabeça de vocês um lugar. Que eles cuidam das autoescolas, né? Então ele emplaca, ele emite documento, né? Eles vão emitir lá a minha CNH, minha permissão, tá? Vamos ver outras aqui. Quais os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Então, o nome deles, né? DETRAN, DENATRAN, CIRETRAN. Pessoal, o DENATRAN, que agora é CEMUTRAN, não é mais, né? Aliás, ele não é, ele é algo executivo, tá? CONTRAN, CETRAN e CONTRAN seria a alternativa correta. Aí ele coloca aqui Prefeitura e Jari, né? DENIT e DR, então presta atenção lá, tá? CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Qual órgão do Sistema Nacional de Trânsito que emite a CNH? Só acabei de falar para vocês, quem emite a CNH e a permissão é o DETRAN, tá? Vistoria, emplacamento, tudo é o DETRAN que faz. O órgão normativo que compete estabelecer as normas regulamentadoras de diretrizes da Política Nacional de Trânsito, pessoal, órgão normativo nacional, né, que é o chefe, é o CONTRAN. Aí ele fala que DENIT, DR, CONTRAN, CETRAN. Então, o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, a gente já lembrou aí que é o CONTRAN, tá? Aí outra questão aqui sobre DETRAN. Cabe ao DETRAN, olha só, letra A, julgar os recursos interpostos para os infratores. Não é essa. Junta Administrativa de Recursos de Infração, lembra que eu falei para vocês lá na aula que cada órgão de jurisdição sobre a via, ele tem a sua jari, tá? Então, por exemplo, na CIRETRAN tem a jari, por exemplo, vai de São Paulo, tá? Na CIRETRAN não, vamos imaginar aí de Osasco, tem a jari lá na CIRETRAN. Então, aquele pessoal em primeira instância é que vai julgar, né, o recurso de infração que a gente faz,
tá? Então não pode ser. Realizar estudos sobre assuntos específicos, quem realiza estudo de assunto específico não é o Detran. Isso aqui é o CONTRAN que vai fazer, tá? Expedir a permissão à CNH, aí tá certo, tá? Eles vão realmente expedir. Aí estabelecer normas do Sistema Nacional de Trânsito, não, quem normatiza não aí é o Detran, tá? O Detran é do Executivo. Então, pessoal, se a gente parar e prestar atenção, você consegue tranquilamente resolver as questões lá. Vamos falar aqui, ó. A circulação de veículos estrangeiros no território nacional é regulamentada por quem? Pessoal, eu falei para vocês na hora da aula que o Brasil ele assinou alguns tratados internacionais e nesses tratados ele previa que as normas de trânsito seriam iguais. Então, aqui a alternativa correta, o que regulamenta o registro da CNH da gente em outros países ou vice-versa, ou até de veículo, é o CTB e as convenções internacionais, tá? Então, por exemplo, se eu for para o Paraguai, lá eles têm o mesmo acordo que a gente, então eu consigo entender a legislação de trânsito lá, a sinalização, tá? Tem alguns países que assinaram a Convenção de Viena e que eu simplesmente tenho que ir, porque isso aí não tem jeito, você tem que ir no órgão de trânsito lá e falar que você quer habilitação, né? Se submeter a um processo bem mais simples, mas você se submete ao processo de habilitação para que ratifique, né, o nosso processo que foi feito no Brasil, tá? Outra aqui falando Detran, então você vê que a maioria delas é o Detran, tá? Estabelecer normas que regulamentam as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, julgar recurso, não, coordenar e supervisionar a execução da Política Nacional de Trânsito, gerir o trânsito de pedestres, ciclistas e animais. Então, pessoal, vocês veem que a maioria das questões, né, dos nossos exercícios aqui, eles falam do Detran. Mas, por exemplo, ele pode perguntar se o DR ou o DENIT é o órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito, de alguma forma ele colocar uma questão dessa daí, tá? Então, dá uma estudada de novo, assiste a aula que está falando lá sobre o assunto, tá? Depois vamos fazer mais exercício para fixar bem a matéria. Né? Essa daí, não necessariamente que é a regra que tenha que cair. Apesar de ter uma média de 12 questões de legislação, pode ser que não caia nenhuma, diferente de categoria de habilitação e via. Mas é uma matéria que você precisa saber, claro, porque ela é importante. Tá? Pode ser que você dê uma sorte na sua prova que não tenha nenhuma questão sobre aí os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, mas é claro que você precisa saber. Tá? Existe uma chance de cair, sim, grande. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima e fica aí comigo. Vou tentar fazer mais questões aí pra gente... Tentar não, mas vamos fazer mais questões aí pra ficar mais fácil entendimento, tá certo? É isso aí, até já.